Bem-vindos ao Palavra de CEO, o videocast da UI. E todos os meses, eu e o Miguel Farinha, que é o Country Managing Partner da UI, recebemos aqui um convidado especial. Esta semana, uma convidada muito especial. Os negócios, as oportunidades, os desafios, a forma de liderar e inspirar equipas, o contributo para Portugal e a maneira como prometem moldar o futuro com confiança estão em análise nesta conversa. E são histórias de quem faz acontecer, quem lidera no mundo dos negócios em várias atividades de norte a sul do país, que passam por aqui, por esta conversa, aqui no novo escritório da UI em Lisboa. E são conversas que, acreditamos nós, inspiram outros líderes a fazer ainda melhor. Na próxima meia hora vamos falar com Emma Paulino, Presidente da Associação Nacional de Farmácias, a ANF. Muito obrigado por ter sido o convite. Muito obrigada, Emma. Obrigada e bem-vinda. A Emma, em março de 2024, foi reeleita para um triênio de 2024 até 2026, portanto há aqui um caminho ainda a percorrer neste próximo mandato. Qual é que é o seu grande desígnio até 2026, Emma? Antes de mais, queria agradecer o amável convite para participar e é com muito gosto que aqui estou. Bem, em termos de desígnio, a Associação Nacional das Farmácias é uma associação que representa os proprietários das farmácias em Portugal. Nós representamos 94% das farmácias e fazemos este ano 50 anos que foi fundada a Associação Nacional das Farmácias a partir do Grêmio Farmacêutico e, no fundo, a sua missão foi sempre constante ao longo do tempo. A missão, no fundo, é posicionar as farmácias como um estabelecimento de saúde próximo da comunidade que perspectiva, no fundo, acrescentar valor àquele que é o ecossistema da saúde e responder àquelas que são as necessidades e preferências da população. O seu tradicional papel e bastante reconhecido é o da dispensa dos medicamentos, promover a continuidade dos tratamentos e, acima de tudo, enquanto farmacêuticos, promover a otimização da efetividade e da segurança dos medicamentos e agora com novas funções também devido, por um lado, à nossa capilaridade em termos de distribuição pelo país e à elevada qualificação das nossas equipas, tem feito com que, de facto, esta rede seja aproveitada para outro tipo de serviços que vão para além desta dispensa de medicamentos. O propósito da Associação Nacional das Farmácias é apoiar precisamente as farmácias a desenvolver esta proposta de valor para a população, de forma a que se dê, no fundo, esta resposta de qualidade em termos desta continuidade de tratamentos e também apoiar as farmácias a desenvolver-se em termos do seu back-office, em termos de eficiência da sua operação e também melhorar, no fundo, a relação que têm com a população. Ok, me diga uma coisa, começou agora o segundo mandato. Primeiro mandato, que principais desafios identifica desse primeiro mandato e como é que planeia ou está a planear superá-los agora neste segundo mandato? Bem, o meu primeiro mandato foi primeiro pautado pelo período pandémico. Nós tivemos realmente esta fase aqui da nossa atuação em que as farmácias continuaram abertas para dar resposta à população. Quando eu tomei posse, de facto estávamos no pico da pandemia e foi quando as farmácias foram precisamente chamadas a dar resposta ao nível dos testes rápidos de antigénio para podermos reabrir a economia do país, porque eram necessários, no fundo, testes de Covid, no fundo, para identificar as pessoas que estavam e não estavam infectadas, de forma a poder promover a realização de eventos com maior segurança, portanto, as pessoas poderem participar em eventos, ou mesmo poder ir tomar a sua refeição no restaurante, era necessário apresentar um certificado de testagem válido e negativo. E, portanto, nessa altura, nós tínhamos as farmácias já preparadas para a realização dos testes, mas foi necessário, no fundo, capacitar um maior número de farmácias para dar resposta a uma necessidade muito maior de realização de testes em tempo útil. E realmente foi um grande desafio, foi um desafio que nós enfrentámos logo no início do nosso primeiro mandato e depois desse desafio veio todo o contexto da pós-pandemia e o contexto da pós-pandemia trouxe-nos não um regresso à normalidade pré-pandemia, mas no fundo um mercado da saúde em que temos uma série de desafios, nomeadamente a questão da escassez dos medicamentos, que é uma questão que afeta de forma transversal todo o mundo, mas em particular Portugal, sendo um país com preços dos medicamentos baixos, em que de facto havendo
uma livre circulação de bens e serviços dentro da União Europeia, pode haver sempre um incentivo à exportação de medicamentos para outros países ou à não colocação de medicamentos em Portugal, precisamente pelos preços baixos. Tivemos uma série de questões relacionadas com a disrupção de cadeias de abastecimento às farmácias comunitárias, quer durante o período Covid, quer depois agora já o período pós-Covid, de regresso, digamos assim, à operação natural. E também estamos a enfrentar algo que também já vem do pré-pandemia, mas que se agudizou também no pós-pandemia, que é uma falta de profissionais de saúde, que também afetam as farmácias e, nomeadamente, a nossa capacidade de atrair e reter talento farmacêutico nas farmácias comunitárias. E, portanto, estes desafios, no fundo, têm moldado muitas daquelas que têm sido as nossas estratégias. Por um lado, reativar uma estratégia de atração e retenção de talento, porque para a proposta de valor que nós queremos entregar à população, precisamos de profissionais qualificados e nós, de facto, temos em Portugal uma rede bastante qualificada, uma rede que tem, em média, 4 farmacêuticos por farmácia e, como eu disse há pouco, é a partir desta qualificação que nós também temos ganho, no fundo, novos serviços que disponibilizamos através das farmácias e por via também destes profissionais qualificados. Portanto, essa estratégia tivemos no fundo, de promover dentro da própria organização. Por outro lado, também dentro daquele que é o quadro das dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde tem apresentado para dar resposta às necessidades crescentes da população, porque nós sabíamos também que no período pós-pandémico íamos ter todo um conjunto de necessidades associado ao atraso de diagnósticos que nós tivemos durante o período pandémico, também à dificuldade de acesso que algumas pessoas tiveram ao sistema. Tudo isso depois teve de ser recuperado e está a ser recuperado ainda neste momento, e o Serviço Nacional de Saúde enfrenta também os mesmos desafios em termos de atração e retenção de profissionais e, portanto, temos de trabalhar efetivamente a equipa aproveitando a capacidade instalada de todos os setores para dar resposta à população. E, portanto, o nosso foco tem sido muito em aproveitar estas oportunidades de intervenção, posicionando a farmácia comunitária como um local privilegiado para ter contacto com a população numa fase muito precoce da sua jornada de saúde e, portanto, poder intervir ao nível da promoção da saúde e da prevenção da doença, mas, por outro lado, também de consolidar o seu papel em termos do acompanhamento das pessoas com doença crónica. E isso foi feito com 2 iniciativas muito importantes que nós tivemos e que foram lançadas durante o ano de 2023, que foi a total integração da rede de farmácias na campanha de vacinação sazonal do país, para a vacinação contra a gripe e a vacinação contra a Covid em Portugal, e, por outro lado, a renovação da terapêutica crónica, que faz com que as pessoas que estão estabilizadas possam ir ao médico uma vez por ano e, durante aquele ano, possam ser acompanhadas pela farmácia de 2 em 2 meses, com a dispensa de medicação de 2 em 2 meses, se o farmacêutico achar que aquela pessoa efetivamente continua controlada na sua doença. E, portanto, tivemos também estes 2 grandes desafios e que teve a ver precisamente com esta capacitação das farmácias. Por outro lado, também tivemos desafios internos. Esta direção, particularmente, herdou uma situação em que tivemos de promover uma reorganização. Emma, a esse propósito, queria lançar a pergunta sobre esse desafio interno, que é, no fundo, o impacto da separação do lado empresarial do lado associativo e que impacto é que isso está a ter na ANF e que vai ter no futuro. Exatamente, nós tivemos, efetivamente, como eu estava a dizer, nós herdámos aqui uma circunstância em que, por um lado, do ponto de vista organizacional, era tradicional que os membros da direção da Associação Nacional das Farmácias, os membros eleitos, ocupassem, no fundo, depois cargos executivos nas empresas participadas da Associação Nacional das Farmácias. Esta direção decidiu promover a total separação em termos da gestão do dia-a-dia da associação, daqueles que são os assuntos e o propósito da Associação Nacional das Farmácias e as empresas. E, portanto, profissionalizámos a gestão das empresas participadas e dizer que no universo, no grupo ANF, nós temos uma participação maioritária na Allianz Healthcare, uma participação também maioritária na Glint,
uma participação que era maioritária e agora temos um parceiro, que é a Apifarma, representante da indústria farmacêutica, mas que na altura era uma participação a 100% da Associação Nacional das Farmácias na HMR, que é uma empresa de produção de evidência a partir dos dados obtidos nas farmácias, e por outro lado temos também uma participação de 30% na CUF. Que aí não assumimos a gestão, porque não temos uma participação maioritária. Mas nas outras empresas, aquilo que promovemos foi a profissionalização, a identificação de equipas de gestão com total autonomia de gestão e, por outro lado, uma responsabilização depois em termos dos resultados que produzem perante o acionista, a Associação Nacional das Farmácias. E esta separação, o resultado que nós temos tido tem sido bastante positivo, porque a Associação, no fundo, a direção da Associação Nacional das Farmácias foca-se naqueles que são os interesses profissionais e económicos das farmácias comunitárias, apoiam as empresas, no fundo, participando nos seus conselhos de administração, no sentido de seguirem as orientações estratégicas que foram aprovadas no Conselho Nacional, que é o grande órgão de supervisão, digamos assim, da Associação Nacional das Farmácias, e desta forma, no fundo... cada um está mais focado na sua área. Exatamente. Mesmo promovendo esta convergência em termos daquelas que são as orientações estratégicas. E do ponto de vista também financeiro, nós tivemos de proceder também a uma reestruturação da nossa dívida que tínhamos na Farminvest e que estava relacionada, a Farminvest é a nossa holding empresarial, e que estava relacionada com, particularmente com a internacionalização da nossa empresa de dados, que não correu de acordo com aquilo que estava, com aquilo que era esperado, e então esta direção decidiu efetivamente encerrar essa atividade de internacionalização da HMR e focar-nos no território nacional portanto, nessa sequência promovemos então também uma reestruturação financeira interna que também a que temos também dedicado especial atenção nos últimos 4 anos, que neste momento se encontra perfeitamente estabilizada, mas que também despendemos alguma energia até podermos chegar a esta situação de total equilíbrio, digamos assim, das nossas contas. Foi preciso cuidar da saúde da própria associação, Exatamente. no fundo, não é? Da ANS. Exatamente. Emma, falávamos há bocadinho do papel das farmácias na promoção da saúde e na prevenção das doenças, que era um tema aqui, e claramente aquele papel enorme que as farmácias têm nas zonas rurais, menos população, mais idosa muitas vezes, e que as farmácias têm o papel, e a Emma falava nos 2 temas, da integração da rede de vacinação e da renovação da terapêutica. Que outras medidas é que vão ser essenciais para reforçar esta integração das farmácias no Sistema Nacional de Saúde? Sim, efetivamente nós temos aqui 2 características em relação à rede de farmácias que eu gostaria de realçar e que no fundo fazem com que as farmácias hoje em dia sejam vistas também pelo poder político como um local que pode ser aproveitado para proporcionar mais cuidados à população. Por um lado, nós temos farmácias onde outras instalações de saúde deixaram de existir. Portanto, houve uma série de encerramentos até de unidades de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, e as farmácias mantiveram-se nessas localidades para continuar a dar apoio à população. Portanto, em muitos locais, a farmácia é de facto o único local de saúde a que as pessoas podem recorrer com facilidade. E, portanto, a esta integração na rede também daquela que é a resposta do Serviço Nacional de Saúde faz todo o sentido, tendo em conta esta localização das farmácias. Por outro lado, há um outro número que também penso que é bem demonstrativo, digamos assim, da nossa capacidade e da oportunidade que é trabalhar com as farmácias. Todos os dias entram à volta de 570 mil pessoas nas farmácias. Isso significa que 5% da população portuguesa entra todos os dias nas farmácias portuguesas. Em teoria, isto poderia significar que em um mês apenas nós temos contacto com toda a população portuguesa. Não é assim, porque nós sabemos que há pessoas que não vão às farmácias e pessoas que vão várias vezes por mês às farmácias, mas no potencial é assim que nós podemos ver. E, portanto, nessa perspectiva, as farmácias têm sido encaradas, lá está, pelo poder político e pelas outras estruturas também que participam no ecossistema da saúde, desde seguradoras até também aos operadores privados, como efetivamente locais de oportunidade para podermos intervir, lá está,
numa primeira fase na jornada de saúde das pessoas e depois para podermos acompanhar essas pessoas após um diagnóstico. E, portanto, nós temos vindo a trabalhar no sentido de, por exemplo, potenciar o papel das farmácias ao nível da rede de rastreios a nível nacional, promovendo um diagnóstico mais precoce, quer ao nível de doenças infecciosas, como por exemplo o VIH e as hepatites. Hoje em dia existem testes rápidos muito semelhantes àqueles que nós fizemos para os testes Covid, que também existem para o VIH e para as hepatites. Nesse caso é uma picada no dedo, portanto são testes baseados no sangue, mas também são em dispositivos igualmente fáceis de utilizar. E também temos a expectativa de poder vir a integrar a rede de rastreios para o cancro coloretal, uma vez que, apesar de ser um rastreio populacional, que é recomendado a toda a população a partir de uma determinada idade, é um rastreio que tem uma taxa de participação muito baixa, de apenas 14%. E este particularmente é um cancro que nós sabemos que o diagnóstico precoce é fundamental para se poder tratar esta doença. E as farmácias, no fundo, vão usar a sua rede para chamar a atenção para este tema e criar aqui alguma literacia em relação ao assunto. Porque nós temos aqui uma posição em que as pessoas podem vir às farmácias por outros motivos que não seja, por exemplo, participar no rastreio coloretal. Mas estando dentro da população elegível, nós podemos alertar a pessoa, sensibilizar a pessoa para a necessidade de fazer este rastreio, no fundo também sensibilizar para a importância deste rastreio e desde logo até promover a recolha da amostra e fazer a própria recolha da amostra para depois ela ser encaminhada para ser analisada. E se houver depois necessidade de fazer um follow-up, que essa pessoa possa ser acompanhada. Portanto, essa atuação ao nível da rede de rastreios é claramente algo que temos vindo a trabalhar e que temos grandes expectativas que possa vir a acontecer no futuro próximo. Eu ia perguntar-lhe precisamente sobre novos serviços que as farmácias poderão vir a trazer até à população nos próximos anos. Este é um deles, certamente já respondeu em parte. Tal como este rastreio, existem outras intenções de expandir a vossa oferta? Sim, sem dúvida. Numa perspectiva de poder vir a apoiar a população também que já tem um diagnóstico de doença crónica, o acompanhamento farmacêutico para promover a adesão à terapêutica é fundamental. Nós sabemos, ainda recentemente foi lançado o primeiro Dia Mundial da Adesão. Porque sabemos que a adesão à terapêutica nem sempre está otimizada e que essa não adesão à terapêutica leva a hospitalizações desnecessárias e leva à procura de cuidados de saúde. E essa adesão à terapêutica por vezes não falha também por falta de capacidade económica dos próprios doentes, muitas vezes mais velhos? Essa é uma das razões, mas não é a principal. De facto, existem algumas circunstâncias em que nós identificamos essa situação na farmácia comunitária, mas hoje em dia existem normalmente alternativas terapêuticas que são mais baratas, nomeadamente os medicamentos genéricos, que os próprios farmacêuticos também podem aconselhar. Por outro lado, existem mecanismos, por exemplo, a Associação Nacional das Farmácias é também cofundadora, em conjunto com a indústria farmacêutica e outros parceiros da área social, do programa ABEM, dentro de uma organização que é a Dignitude, que sinaliza pessoas que têm dificuldade em aceder aos seus medicamentos por razões económicas e que, no fundo, tem um fundo de solidário para o qual também as farmácias participam e comparticipam para que possam aceder aos seus medicamentos de forma totalmente gratuita, ou seja, este fundo cobra parte não comparticipada dos medicamentos. E, portanto, se é por razões económicas, sendo essa uma das causas da não adesão, nós procuramos promover, no fundo, o reencaminhamento para soluções que possam promover esse acesso. Por outro lado, há também pessoas que têm dificuldade em gerir a polimedicação, ou seja, já tomam vários medicamentos para várias condições de saúde e podem ter dificuldade em gerir todos os medicamentos que tomam. E nós temos promovido um serviço, que é o Serviço de Preparação Individualizada da Medicação, que distribui as tomas pelos dias da semana, pelas tomas ao longo do dia, e que ajuda muito as pessoas a gerir a sua medicação em casa e que pode, inclusivamente, e nós sabemos que tem, no fundo, características até para poder atrasar a institucionalização das pessoas. Nós temos, em Portugal, mais pessoas idosas institucionalizadas do que outros países da União Europeia. E muitas vezes porque essas pessoas não têm condições para se manter na sua própria casa, apesar de quererem ficar na sua própria casa. E este serviço é um serviço que pode contribuir para essa autonomia
e para as pessoas poderem ficar em casa durante mais anos. E algumas autarquias têm inclusivamente identificado este serviço como algo útil e têm como participado este serviço, portanto, proporcionam este serviço de forma gratuita à população de determinadas zonas do país. E este é um serviço que nós também gostaríamos de ver desenvolvido, porque vemos, de facto, muitas pessoas mais idosas com alguma dificuldade em gerir a sua medicação, e este poderia ser um serviço muito útil nessa circunstância. E nestes casos investiga-se cada vez mais como é que um só medicamento ou um só comprimido pode ter vários lá dentro. Exatamente, e aqui a tecnologia também pode ajudar, se calhar a altura certa para passarmos a falar de tecnologia um bocadinho, não é, Miguel? E falando de tecnologia, quais são as principais propostas e desafios para a transformação digital das farmácias? Bem, as farmácias em Portugal sempre foram muito inovadoras. Eu, por exemplo, vi o meu primeiro computador na farmácia do meu avô. E houve muitos portugueses que viram o seu primeiro computador numa farmácia, porque, de facto, as farmácias informatizaram-se muito cedo e nós demos muita importância a esta área, e por isso também temos a Glint na nossa esfera empresarial. No fundo, originou também do percurso que fizemos primeiro dentro da própria Associação Nacional das Farmácias, no sentido de informatizar as farmácias e proporcionar um software para apoiar especificamente as farmácias naquela que é a sua missão do dia-a-dia. Hoje em dia, nós efetivamente continuamos a ter este software para as farmácias que procuramos desenvolver no sentido de promover uma melhor integração com os sistemas, por exemplo, do Serviço Nacional de Saúde, quando é necessária essa interoperabilidade. Por exemplo, a nível das vacinas, um registro de uma administração de uma vacina numa farmácia alimenta automaticamente o registro de saúde eletrónico e o e-vacinas da pessoa, e fica essa informação desde logo disponível para o Serviço Nacional de Saúde, mas outras circunstâncias, como os testes Covid, por exemplo, em que também estávamos ligados precisamente ao SINAV, que era de onde emanavam depois os relatórios dos próprios testes realizados. No entanto, agora com também a inteligência artificial e outro tipo de tecnologias, nós temos procurado identificar como melhor aproveitar estas tecnologias para as farmácias. Por um lado, do ponto de vista do back-office, melhorar todos os aspectos administrativos e burocráticos das farmácias, que ainda são muitos, e, portanto, nós queremos desmaterializar, por um lado, mas também queremos proporcionar, por exemplo, algoritmos que trabalhem sobre, por um lado, as dispensas daquela farmácia em particular, mas que também prevejam flutuações, por exemplo, que existem ao nível da dispensa dos vários produtos e dos vários medicamentos ao longo do ano, e que possam ajudar a farmácia a manter níveis de estoque adequados. Portanto, a nível do back-office, ao nível do suporte à atividade, vemos grandes oportunidades a esse nível. Por outro lado, na nossa relação com as pessoas, aproveitar também a inteligência artificial, por exemplo, para algoritmos que nos apoiem em termos de decisão clínica, para personalizar a nossa intervenção. Falávamos há pouco da adesão à terapêutica. Nós podemos, ao dia de hoje, e já o fazemos do ponto de vista da população em global, digamos assim, para efeitos epidemiológicos, nós já conseguimos caracterizar a adesão ao longo do tempo das pessoas, por exemplo, que estão a tomar uma determinada classe de medicamentos. Agora temos de dar o próximo passo, que é nós proporcionarmos essa informação ao nível individual de cada pessoa, para que o farmacêutico, no momento da dispensa, possa logo identificar: esta é uma pessoa que tem um padrão de utilização dos medicamentos que não é consistente ao longo do tempo. Então, eu vou falar especificamente com esta pessoa sobre a importância da adesão à terapêutica e vou ver como a posso ajudar a garantir esta consistência em termos da toma. Isso é algo em que já estamos a trabalhar, no sentido de aproveitar, por exemplo, esta informação recolhida ao longo do tempo. Uma outra utilização que nós até já temos vindo a fazer ao longo dos últimos 3 anos é utilizar as dispensas das farmácias para, por exemplo, antecipar picos de procura. Por exemplo, durante a época da gripe, nós conseguimos antecipar em 2 semanas, através da dispensa de medicamentos para síndrome gripal nas farmácias, o pico de procura das urgências, por exemplo, a nível do país. E durante esta época gripal, por exemplo, estivemos a partilhar estes dados com o Serviço Nacional de Saúde. Se depois o Serviço Nacional de Saúde tem efetivamente capacidade de interpretar os dados e de mobilizar as equipas de acordo com os dados, não tenho a certeza se efetivamente isso ainda está a acontecer. Mas a EMA acredita que tudo isto ajuda a reduzir a pressão sobre o próprio SNS? Exatamente, e aqui esse é mesmo o objetivo, e por isso mesmo é que um outro serviço que nós temos vindo também, no fundo,
a intervir junto do poder político seria muito oportuno trabalhar é o serviço de tratamento de algumas situações clínicas ligeiras, para além daquelas que nós já hoje em dia temos nas farmácias e que resolvemos nas farmácias, mas que haja um conjunto de outras situações que possam ser resolvidas dentro da farmácia, até porque, lá está, houve, por um lado, Quase como se fosse um centro de saúde capacitação. acessível numa primeira instância Sim, à população. um primeiro nível de cuidados em que aquilo que possa ser resolvido na farmácia seja desde logo resolvido na farmácia. Estamos a falar, por exemplo, de determinado tipo de infecções não complicadas, quer da orofaringe, quer a nível de infecções urinárias. Já existem testes rápidos que nós podemos fazer nas farmácias e que indiciam se a pessoa tem ou não infecção. Perante esse resultado, poderíamos, através de protocolos estabelecidos entre a ordem dos médicos e a ordem dos farmacêuticos, poder desde logo dispensar um antibiótico, por exemplo, uma senhora que se apresenta com sinais de uma infecção urinária sem complicações, sem aqueles alertas vermelhos, que nos fizessem reencaminhar para o médico. E podíamos resolver desde logo a situação e aliviar os cuidados de saúde, quer primários, quer hospitalares. Ainda hoje de manhã estava a ouvir nas notícias que havia pessoas em determinados centros de saúde que tinham ido às 22 horas de ontem para o centro de saúde para terem uma senha para serem atendidos durante o dia de hoje. É necessário nós compreendermos que não é possível continuarmos a acreditar que a atual distribuição dos cuidados, tal como temos hoje, vai continuar a ser capaz de dar resposta às necessidades crescentes da população. Nós temos de fazer uma redistribuição das pessoas para o nível de cuidados, onde essas situações possam ser tratadas com total segurança, mas de modo a libertar também os outros níveis de cuidados para situações mais complexas e que exijam, de facto, uma intervenção médica. Emma, falamos de outro tema agora e de liderança, no caso concreto, liderança no feminino. E a Emma entra na farmácia sequência de 2 líderes durante uma longevidade absolutamente extraordinária ali, que claramente houve barreiras aqui a quebrar e a enfrentar. E a pergunta é exatamente essa: que barreiras enfrentou e conselhos daria a outras mulheres que aspiram a liderar em setores tradicionalmente dominados por homens? Sim, eu devo dizer que o caminho que eu fiz sempre foi muito apoiado, quer por homens, quer por mulheres. E, portanto, tive excelentes mentores ao longo da minha carreira profissional e, na realidade, sempre me fizeram acreditar que, no fundo, o céu é, de facto, o limite e que uma pessoa tendo apetência e também disponibilidade que pode fazer esse caminho, se assim for, da sua vontade. E na realidade, sem nenhum pensamento prévio ou muita, digamos, não diria preparação, mas sem muita antecipação, penso que fui fazendo o caminho no sentido de poder servir a profissão farmacêutica e, acima de tudo, a população. Eu há pouco falei da farmácia do meu avô e eu sou 3ª geração de farmacêuticos, cresci no mundo farmacêutico e sempre tive uma grande paixão por aquilo que o farmacêutico pode fazer e pelo potencial não aproveitado das farmácias comunitárias. E, portanto, estar agora numa posição de liderança em que assumo esta responsabilidade é um privilégio e é uma honra para mim e é assim que eu interpreto esta responsabilidade neste momento. A verdade é que, como eu estava a dizer, eu não senti grandes dificuldades, no fundo, nem barreiras, pelo contrário, senti muito apoio neste meu caminho, mas há que reconhecer que em determinadas circunstâncias tive algumas dúvidas do caminho, porque não havia, de facto, muitas referências femininas. E eu sempre me identifiquei com um estilo de liderança diferente daqueles que eu observava, que admirava, mas que eram maioritariamente de homens e que não eram propriamente adequados àquelas que são as minhas características, não sei se enquanto mulher, mas pelo menos as minhas características enquanto individuais, enquanto pessoa. E o facto de não ter essas referências, quer no feminino, quer do meu estilo de liderança, colocaram-me algumas dúvidas sobre se teria essa capacidade. E aquilo que eu diria ao dia de hoje é que é perfeitamente possível assumir posições de liderança, não tendo de comprometer aquele que é o nosso estilo, a nossa personalidade e a forma como nós fazemos chegar a água ao nosso moinho. Porque, de facto, há várias formas de liderar e eu acho que isso é uma das mensagens mais importantes
que eu transmito às pessoas que têm que têm ambição neste sentido, é que não têm de fazer compromissos a esse nível e que podem ter essa capacidade independentemente do estilo de liderança que queiram adotar. E pelo menos foi isso que, no fundo, eu mais realizei neste caminho, para mim própria, foi que efetivamente não tinha de comprometer a minha personalidade e a forma como eu gosto de liderar e de fazer chegar a algum resultado. Pois, por outro lado, nada se faz sem equipas, e eu tive, de facto, esta sorte e também, se calhar, esta capacidade de perceber que me tinha de rodear de equipas que me complementassem do ponto de vista de outras características que não são aquelas que eu intrinsecamente mais domino, para poder, com esta diversidade em termos das equipas, chegarmos enquanto equipa a bom porto. Eu acho que isso diria que as duas mensagens mais importantes. Por um lado, a questão de que estilos de liderança há vários e não temos de assumir que há um único estilo de liderança que é vencedor e que é aquele que faz acontecer. Isso não existe. E, por outro lado, a questão da relevância das boas equipas. Pode ser líder e pode ser genuína também, não é, Sim. Emma? Há uma década tinha afirmado que nunca ter sido penalizada pelo facto de ser mulher. Mas depois, numa entrevista mais recente, disse, mas se calhar isso muda um bocadinho à medida que se assumem as responsabilidades. Sim. Sentiu que à medida que essa responsabilidade aumenta, há um olhar diferente em relação a uma líder mulher e as dificuldades podem ou tendem a aumentar? Eu diria que invariavelmente, porque hoje em dia nós sabemos, e de acordo não apenas com as estatísticas, mas eu sinto no meu dia-a-dia que de facto interajo muito mais com líderes das outras organizações que são homens do que mulheres. E normalmente os homens de facto estabelecem formas de trabalho e até de networking, fóruns de discussão, que são, eu diria que mais adequados ao ritmo de vida dos homens do que das mulheres. E aí estamos a falar da conciliação também com tudo o resto, com a família, exatamente. Com o lazer, tudo isso. Precisamente. E eventualmente é mais por essa via que eu noto que há esta diferença e que às vezes há necessidade de eu também me adequar àquelas que são as apetências mais do sexo masculino, de organização do tempo e de organização das tarefas, e onde se discutem os assuntos. Eu sinto que os homens, por exemplo, gostam muito, ou pelo menos os líderes com quem eu interajo, de discutir os assuntos em almoços, ou em jantares, ou em pequenos eventos de networking. Por vezes fora de horas, não é? Exatamente. Dizer, claro. E, portanto, forçosamente, eu tive também de me adequar a essa narrativa e a essa forma de estar. Exato, é toda uma ginástica que é precisa de Sim. fazer. Mudando de assunto mais uma vez, vamos falar do país e também das eleições que temos em maio, estão quase a chegar, são muito próximas. Que mensagem aqui a Emma gostaria de deixar a um próximo governo? Bem, eu diria que o nosso país precisa de alguma estabilidade portanto, particularmente na área da saúde, mas eu imagino que de forma transversal também isso fizesse sentido, há necessidade de nós podermos, enquanto empresas, também poder prever aqueles que são os ciclos de desenvolvimento e aqueles que são os ciclos de investimento que fazemos. E, de facto, nós, enquanto empresas privadas que investem para desenvolver determinado caminho, que é o caminho que determinado governo, por exemplo, inclui no seu programa de governo, depois termos ciclos políticos muito curtos, faz com que haja maior receio também por parte das empresas em fazer esses investimentos, porque não sabemos se depois vamos ter um outro governo que potencialmente poderá querer outros caminhos e poderá escolher uma forma diferente, no fundo, de organizar. E, nomeadamente, na área da saúde, isto é muito verdade, porque temos o Serviço Nacional de Saúde, que sendo um serviço público e que, de certa forma,
independentemente dos governos, nós temos tido muito apoio ao desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, mas há efetivamente formas muito distintas de olhar para o Serviço Nacional de Saúde e particularmente de olhar para aquele que é também o envolvimento das farmácias neste ecossistema. E ciclos de política, ciclos políticos muito curtos fazem com que se torne difícil nós podermos trabalhar a fundo sobre esta transformação e sobre esta integração da rede, particularmente das farmácias, naquele que é o ecossistema da saúde e no Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, eu diria que uma mensagem seria a de que se tem de estabelecer, independentemente do partido político, que era muito bom que, à semelhança daquilo que se fez, por exemplo, com o aeroporto, em que houve ali, de facto, um trabalho conjunto, por exemplo, entre os dois partidos que normalmente alternam na governação, entre o PS e o PSD, de que aquele é um investimento que faz sentido e, portanto, promover já esse pacto, digamos assim, de continuidade. E a área da saúde precisa também de um pacto para a saúde, que seja um pacto de desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde a médio prazo, em que se também perspective qual é que é o papel que se quer que as farmácias, que os agentes privados tenham dentro deste sistema de saúde. E com este apelo à estabilidade encerramos esta conversa. Emma Paulino, muito obrigada por ter vindo à EY. Emma, muito obrigado pela participação e agradeço a presença da Presidente da Associação Nacional de Farmácias aqui na EY. Já sabe, vamos voltar todos os meses juntos a nós. Muito obrigada. Os episódios ficam disponíveis, já agora, Emma, os episódios ficam disponíveis no site da EY, também no Spotify e no YouTube, e vamos voltar com novos convidados. Obrigada.